94,9. 7h06. Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Nesta quinta-feira, dia 16 de março, e hoje estamos recebendo a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva. Bom dia, presidente. Bom dia. Tudo bem? Seja maravilhoso para todos nós. Estamos aí, todos os dias de manhã, quando a gente chega aqui, na abertura, a gente faz aqui uma declaração, né, que a gente torce por todos os nossos ouvintes que consigam vencer aí os desafios, né, que tem programado para esse dia, né? Ontem à noite você sempre programa, né, o que você vai fazer no dia seguinte, os problemas que tem para resolver. E também, claro, aqueles que aparecem, imagina, no seu trabalho, isso deve ser absolutamente necessário. Por isso que eu gosto de começar o dia agradecendo. Agradecendo pelas boas coisas que virão e vêm com toda certeza. Muito bem, a gente agradece por a senhora ter concordado em nos ceder a entrevista. A primeira pergunta, presidente. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral muito conturbado, onde a justiça eleitoral e também a comum foi muito exigida. E a justiça tem desempenhado um papel diferente ou pelo menos avançado em outras áreas. E há uma queixa, isso está virando institucional já. Aqui no estado, por exemplo, o governador já falou várias vezes que acha que as nossas leis são muito brandas, né? Existe mesmo isso? É uma sensação ou é algo alimentado em campanhas políticas, principalmente, e em discursos que o nosso arcabouço judiciário é frágil? É uma questão de ponto de vista, né? Nós entendemos que o arcabouço legal do Brasil, ele é muito bom. Ele, às vezes, é excessivo, ele invade muitas áreas que não teria necessidade, poderíamos ter leis mais genéricas. No entanto, isso não atrapalha em termos gerais. Agora, o que a gente tem percebido é uma cultura de judicialização. Isso realmente é uma marca registrada do brasileiro. Nós chegamos a ter mais de 110 milhões de processos em andamento no Brasil na década passada. E foi preciso um grande esforço, uma grande campanha, uma grande política pública para dar tratamento adequado a cada tipo de conflito e fazer muita gestão para que as pessoas tomem consciência de que isso é responsabilidade de todos. A judicialização excessiva, ela não é boa para nenhum segmento da sociedade. E principalmente nas relações de consumo, que demanda uma agilidade muito grande. Se tivermos um excesso de demandas, se tivermos uma corrida por exemplo, ao pedido de indenização por danos morais que aconteceu na década passada nos juizados especiais, isso atrapalha, porque a maioria daquelas ações, daqueles pedidos, são sem fundamentos, e aqueles que realmente têm fundamento estão ali naquela massa de processos, e até ser identificado e julgado já demorou mais do que o razoável. Então é uma responsabilidade de todo cidadão pensar duas vezes, esgotar todos os meios consensuais que a justiça hoje oferece para resolver amigavelmente todos os problemas, sejam eles de que natureza for, eles podem passar por um tratamento adequado. Ou seja, hoje o Poder Judiciário tem múltiplas portas. Ele tem a porta da conciliação, da mediação, da negociação. Ele tem várias oficinas para ajudar as pessoas a entender melhor onde é que é o melhor interesse para resolver aquele impasse, aquele conflito. E também deixar a sentença do juiz como a última porta a ser percorrida, a última porta a ser, então, adentrada. Aí sim nós temos um uso razoável do aparato judicial que ajuda todos, ajuda os julgadores. Nós somos hoje 18 mil julgadores no Brasil
e ainda temos uma massa de processo em torno de 75 milhões. Então, fazendo essa conta, ela nunca vai ser uma conta factível do ponto de vista do tempo razoável que cada um espera e merece no seu processo. Então, eu volto a repetir, é responsabilidade de todos nós repensar esse sistema de judicialização excessiva. Mas principalmente no âmbito criminal, a senhora acha adequadas a legislação vigente? No campo criminal, o que eu penso é que a forma de executar as nossas penalidades é que precisa, sim, de uma melhor orientação no campo prático. Exemplo, nós temos penalidades que não têm como ser cumpridas. Elas acabam sendo cumpridas de uma forma mais branda porque nós não temos para onde encaminhar um determinado condenado que foi, por exemplo, a uma penalidade de cunho médio. Nós temos ou regime fechado ou regime aberto. O semiaberto ele fica em aberto também. Acaba dando essa sensação de que não houve uma punição, de que não houve uma reparação para a sociedade. Então, o que nós precisamos mesmo é que o Poder Executivo tenha, assim, coloque à disposição da sociedade, porque isso não é da competência do Judiciário, é do Executivo. O Judiciário julga e acompanha o cumprimento da pena, mas quem oferece as condições e os locais para cumprimento de pena é o Executivo. E aí, então, nós hoje estamos aqui nessas duas pontas, ou é o fechado ou é o aberto. Mas o intermediário, que é a grande maioria que é apenado, ele fica sem esse cumprimento na forma como foi determinada pelo juiz. E isso causa frustração, sim. E isso precisa ser melhorado, nós reconhecemos, sim. Vinícius. Muito bem, muito bom dia, presidente. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso convívio. É um prazer muito grande poder te entrevistar, né? Obrigado pela aceitação aqui. É uma satisfação, uma Obrigado, alegria. Amigo. Eu vou para outra Câmara, né, lá do TJ, a Câmara de Direito Público, né? O Paulo falou da Câmara Criminal, tem a Civil, né? Mas me preocupa muito a de Direito Público, né? Na última estatística que eu vi, eram 40% dos processos, né, que o TJ julga passavam pela Câmara de Direito Público, né? Muito em função da judicialização da administração pública, né, da saúde, enfim, né? Como é que está isso lá? Vocês têm trabalhado também esses mecanismos extrajudiciais também, que a senhora já mencionou, né? Conciliação, mediação, arbitragem, para evitar realmente essa judicialização excessiva, é quase uma cogestão, né? Você vê que o judiciário está administrando junto, né? Algumas áreas, né? As licitações, os concursos são muito judicializados. É raro uma licitação que atravessa invicta, né? De ponta a ponta sem nenhum recurso judicial. Como é que a senhora está vendo isso lá na tua prática diária, presidente? Eu tenho que concordar que na área do direito público, no Brasil, o maior cliente é o próprio poder público, é o próprio Estado, seja ele município ou Estado propriamente dito ou União. Mas nós temos na atual legislação um avanço significativo, porque até pouco tempo, até alguns anos atrás, o que se divulgava e o que se exigia do gestor público era não transigir, não fazer acordo. E essa postura ela foi alterada aos poucos pelas muitas tratativas e tentativas, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, de cima para baixo, para então permitir que os procuradores tenham um certo conforto, uma certa segurança em fazer as transações, já que o nosso poder público é o principal cliente desse segmento da justiça. Até então nós não conseguíamos que se fizesse acordos, a não ser nos grandes mutirões. Mas hoje isso já é uma rotina, já existem câmaras de conciliação, até mesmo no STF, no STJ, na AGU e em todos os segmentos administrativos. E isso deu assim um certo alívio, uma certa
fluidez, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos de muito mais conscientização dos gestores públicos. Primeiro, para evitar lá na origem os problemas que vão desaguar na justiça. Então, o TCE, o TCU, todos esses organismos têm feito muito esforço para orientar os gestores públicos e evitar que tenha, então, que desaguem na justiça os problemas que eles não conseguiram resolver. E isso, no estado de Mato Grosso particularmente, o TCE tem desenvolvido um trabalho bastante interessante, até mesmo por meio de mesas temáticas, onde eles fazem uma espécie de conciliação. E é um sistema que tem dado bastante resultado, evitado judicializações, destravado, às vezes, impasses de obras e coisas que iriam levar na justiça um tempo muito maior para se chegar a um denominador comum. Então, todos esses esforços de todos os segmentos para se dialogar mais e para resolver consensualmente, eu penso que é a melhor política. Não é uma política que impacta financeiramente, pelo contrário, é muito mais barato fazer uma gestão consensual dos conflitos dos choques de interesses e mesmo das cobranças ou mesmo dessas situações em que há uma grande judicialização. Concursos, por exemplo. Nós tivemos um concurso do foro extrajudicial no Tribunal de Justiça que durou vários anos. E ele só foi destravado quando nós propusemos perante o CNJ, que tinha lá um procedimento em andamento quando assumimos a presidência da comissão. Então pedimos, olha, nós queremos fazer um acordo, é possível? Abriram então essa possibilidade e nós conseguimos destravancar aquele concurso por meio de uma conciliação com todos os interessados que estavam impactando negativamente. Então eu vejo no diálogo a grande saída para esse excesso de judicialização que a gente tem. E tem reduzido o número de processos, presidente? Porque a preocupação é que o próprio Estado está gerando demanda para si mesmo, né? E os desembargadores não têm tempo, né? Tem menos tempo para jogar os processos na área civil, né? Criminal, que são muitos também, né? Tem reduzido o volume lá de processos na Câmara de Direito Público? Como é que está isso lá? Reduzido, eu acredito que ainda não, mas está bem mais estabilizado, porque o aporte de processos que eram, por exemplo, da Fazenda Pública, eles então, a tendência é ir reduzindo aos poucos, justamente pela prática da conciliação antecipada, para evitar a judicialização e evitar os recursos inúteis. Esse foi um grande avanço, porque hoje o gestor público ele não é mais obrigado a recorrer daquilo que ele já sabe que não vai ganhar. Mas era uma prática comum até muito pouco tempo. E havia o risco até dele ser penalizado, dele ser responsabilizado por aquela verba que hipoteticamente poderia ter entrado para os cofres públicos e ele então era considerado uma renúncia. E isso hoje está superado. Só deve recorrer daquilo que realmente tem fundamento, tem uma chance daquela tese ser vitoriosa. Aquilo que já está pacificado na jurisprudência, não se deve mais recorrer. Isso desafogou bastante. Ótimo, bom. 7h20. Vou voltar aqui ao tema inicial, que eu propus inicialmente, por conta de maneiras de interpretar e de julgamento, não por parte da justiça, mas por parte da sociedade. Nós tivemos o movimento dos Sem Terra, que teve um período em que promoveu muitas invasões de prédios públicos, inclusive. Depois tivemos 4 anos em que isso sumiu. Agora, parece que as coisas começam a voltar. O arcabouço judiciário continua o mesmo ainda, né?
E há algumas afirmações, como a do próprio governador. Não vamos dar aqui, não vamos tolerar invasões de terra. Mas tudo isso irá desaguar, com certeza, passará por decisões judiciais. Como o judiciário vê esses movimentos e a maneira deles agirem, não só o ST, como o MST, como o Movimento Sem Teto e outros movimentos que promovem, que buscam seus direitos, mas dessa maneira, promovendo invasões, trancar rodovias, etc. e tal. Há um novo entendimento, há um novo posicionamento perante a legislação, porque continua a mesma, ou teremos as mesmas interpretações? É algo hipotético sobre o qual não tenho assim uma propriedade para afirmar de uma forma ou de outra, mas o que a gente sente é que o julgador ele se posiciona sempre diante de cada caso. Então, em regra, a doutrina, a jurisprudência, ela não sofreu grandes alterações nesse período, mas avançamos em algumas ideias, como por exemplo a orientação do STJ no sentido de que haja um grande comitê de negociação nessas desocupações que causam traumas, grandes traumas sociais. É claro que nós estamos falando não autorizando ninguém a invadir, mas naqueles casos em que a justiça tiver que tirar, vamos supor aí, um número significativo de pessoas, de famílias de algum lugar, que esse desalojamento ocorra ainda com mais cautelas do que já vinha sendo feito. Porque nós já temos um regramento bastante cauteloso, bastante respeitoso e humanizado para essas desocupações coletivas. Mas agora exige-se, então, a ideia é que se tenha um comitê de negociação com todos os segmentos para, então, ter condições de recolocar as pessoas que tenham direito a isso em lugares para onde elas possam ir, para não deixar ninguém ao relento, não deixar ninguém em situação de desumanidade. É isso que nós temos em mente hoje, que já tínhamos uma orientação bem clara, mas hoje ela tem agora mais esse componente da conciliação. Isso no caso de desocupação, mas no caso da invasão, no momento da invasão, a lei continua a mesma, dizendo que quem tem a posse, quem sofrer turbação ou esbulho na sua posse tem o direito de ser reintegrado ou mantido, no caso de não ter sido desapossado. A legislação de base, ela não se modificou. Continuamos tendo direito à propriedade. E à posse, quem provar que tem a posse é que fica. Isso em tese. Cada caso tem suas nuances que o julgador avalia em cada um dos processos. Bom, são 7 horas e 24 minutos. Sim, 7 horas e 24 minuros, sim, Vinícius. Uma parte, senhor presidente, né? Dentro desse tema, né? Só pela ordem aqui, né? Para aproveitar. Porque as pessoas esquecem que o MST é sintoma, é feito de um problema maior, né? E o MST e outros movimentos sociais, o MST é o mais famoso, né? Mas há outros movimentos que reivindicam o acesso à terra, né? Mas assim, até mencionamos isso essa semana, né? Da última vez que eu vi, presidente, cerca de 60% dos imóveis rurais em Mato Grosso tinham algum tipo de processo. Algum tipo de questionamento, né? Tem alguns que tem 3, 4, 5 donos, né? Que questionam algum ponto daquela propriedade, né? Por que esses processos não avançam? Tem algum esforço nesse sentido? Passa pelos cartórios, né? Que são uma concessão do Poder Judiciário, né? Como é que vocês veem isso? Porque a posse, né? E a propriedade ainda são muito polêmicas em Mato Grosso, né? E isso causa insegurança jurídica, tem uma série de implicações, né? Como é que está isso lá? Em Mato Grosso nós temos aí um rescaldo histórico muito pesado em termos de escrituração, em termos de localização dos imóveis. Nós viemos de um regime muito precário de registros públicos. Tanto é que nós tínhamos aí as sesmarias, que é a nossa origem, então ela é muito indefinida. Nós temos imóveis que o registro é muito antigo, que ele não tem delimitação. Então, até que isso venha chegar no georreferenciamento, é uma longa história, que muitas vezes tem sobreposição,
um título está perdido, né? Ele não consegue localizar onde é que, a que localidade ele pertence de fato. Então não é só o aparato dos cartórios, mas também dos órgãos que cuidam disso, como o Intermate, como outros que já passaram, como o INCRA. Todo esse arcabouço de informações que nós temos, às vezes ele é contraditório e fica realmente penosa a situação, até mesmo para um perito identificar onde que é a localização de determinada escritura. Então, o que se tem como primeiro ponto é quem está na posse. Qual é a qualidade dessa posse? Ela é violenta ou ela é uma posse justa, mansa, pacífica? Então são esses os requisitos que o juiz olha, analisa em cada caso que tem esse tipo de disputa. Mas o número de processos envolvendo posse e propriedade em Mato Grosso ainda realmente é muito grande. E agora, com a valorização das terras, nós magistrados temos sofrido bastante em relação a esses processos. Nós temos sido, às vezes, vítimas até mesmo de, eu diria, de tentativa de venda de sentença à nossa revelia, de todo tipo, até mesmo de acusações as mais variadas, porque é um interesse tão grande, o valor econômico dessas terras é tão grande que cada um se vale às vezes de expedientes nada republicanos para tentar vencer a todo custo essas demandas. Eu particularmente já passei por essa situação como relatora de recursos em terras muito valiosas e que tentaram denegrir, inclusive, meu nome, falando, publicando, noticiando que alguém estaria vendendo o meu voto. Então, isso foi apurado, não existe, não tem nada de verdadeiro nisso, mas até que se apure, a gente fica numa situação muito desgastante, desconfortável. Mas é o poder do dinheiro. Hoje qualquer terra em Mato Grosso é milhões, não se fala em menos nada do que milhões aqui em terras. E a maioria dessas terras no nosso estado contém sim algum tipo de deficiência nos seus documentos, nas suas origens, tem discussões, tem às vezes dissensos muito sérios. E é isso que a gente tem que levar a público. As pessoas têm que saber que o juiz ele só pode avaliar, julgar aquilo que está no processo. O que estiver fora do processo, que às vezes você pode saber de alguma coisa que pode até ser verdade, mas se não estiver no processo, eu, julgadora, não vou levar em consideração, porque cada passo do processo é um momento que a parte tem a oportunidade de produzir as suas provas. Então, tudo que ela souber, que ela falar, ela tem que trazer para o processo em forma de depoimento, de documento, de perícia. E aí sim a gente faz uma avaliação geral e profere o seu voto ou seu julgamento, se for o juiz de primeiro grau. E assim, e por que demora tanto no julgamento? Porque tem problemas históricos, mas alguma coisa nós vamos ter que fazer, né? Vai ter que decidir, né? Ó, aqui nesse ponto não está claro, fica uma parte para um, uma parte para outro, né? Assim, por que se demora tanto? São os recursos, né? São poucos magistrados, enfim, por que realmente tem essa lentidão, né? Porque são décadas aí, né, que se arrastando essa questão. A nossa justiça tem uma pecha de muito morosa. Mas eu tive fazendo um estudo e muitos dos países que são considerados avançados, modernos, eles têm uma justiça mais lenta ainda do que a nossa. A exemplo de países que são assim altamente civilizados, como França, lá demora mais. Por que o processo precisa demorar? Ele tem que dar chance para todos falarem sobre tudo o que acontece no processo. Se você juntar um documento novo, eu tenho que dar vista para a parte contrária. E isso tem um prazo na lei. Se você impugnar um documento,
pode dessa impugnação transformar num pedido de perícia daquele documento. Tudo isso leva tempo, porque para fazer uma perícia eu tenho que escolher um perito. As partes têm que concordar com esse perito. Ele vai formular o seu pedido de honorários. Vocês vão ter outro prazo para poder falar sobre esses honorários, depositar os honorários, apresentar quesito. Tudo isso são fases. Então o processo é cheio de fases. Quem é leigo, não acompanha o processo civil em especial, não entende essa morosidade. Agora, o que realmente complica são os excessivos recursos. Às vezes falta realmente consciência da parte em recorrer sucessivas vezes, sabendo que não vai ter êxito naquele recurso. Isso é uma das coisas que eu acho que nós poderíamos sim trabalhar para que o brasileiro não lançasse mão de recursos que sabe que fatalmente não tem nenhuma possibilidade de ser atendido, de ser provido, como nós falamos tecnicamente. Mas tirando isso, uma causa ela precisa ser amadurecida. Quando ela vai para essa última porta do judiciário, que já esgotou as possibilidades de se fazer um acordo, de se negociar, de deixar na mão de um árbitro, todas essas possibilidades foram esgotadas, o juiz precisa desse passo a passo para amadurecer as provas desse processo. Aparentemente, no primeiro momento, muitas coisas se apresentam de uma forma, quando chega lá no final da instrução desse processo, nós vemos que a situação era outra, completamente diferente. E se nós não tivermos esse tempo de instrução, nós podemos cometer muito mais injustiças. Então, às vezes, a pressa não é carreira, como diziam meus avós. E no processo brasileiro, eu volto a repetir, o que nos dá realmente a sensação de frustração em termos de tempo são as eternas possibilidades de recurso. Isso realmente é um pecado, entre aspas, que o nosso sistema permite e que eu penso que é o ponto que nós precisamos de mais ênfase para que isso possa ser transformado por legislações menos permissivas de eternização de processos. E também, assim, os magistrados não aceitaram os recursos também, porque tem um juízo de admissibilidade, né? Quando você analisa, né? Cabe ou não cabe, também tem muito, talvez agir mais nos próprios desembargadores, né? Para não darem provimento, né? Não deferirem os recursos, né? Na verdade, o juízo de admissibilidade do recurso ele é muito formal, ele não é da essência. Eu não vou analisar a tese, a não ser que tenha uma súmula vinculante daquele assunto. Mas se ele preenche os requisitos formais, que é tempestividade, está a parte representada regularmente, isso o magistrado ele vai receber. Ele não tem na legislação a autonomia plena de falar, não, esse recurso aqui eu não recebo porque não vai ganhar. Não é assim que funciona. A legislação, se permitisse isso, aí sim essa peneira seria muito boa já na admissibilidade do recurso. Mas o que a gente vai firmando, o que hoje nós temos que melhora bastante, tem melhorado bastante, são os recursos repetitivos. Esses que o STJ já analisou e já consensou entre todos os pares do STJ, que aquele lá é um recurso repetitivo e que toda vez que tiver um daquele jeito nós podemos já dar a mesma solução, isso ajuda bastante. Mas ainda é muito pequeno o número de processos, de temas que são tratados por essa sistemática dos recursos repetitivos. Nós precisamos de um número maior. Mas aí também tem uma outra polêmica, porque muitos acham que os recursos, essa temática dos repetitivos, ela acaba engessando, tirando do julgador a sua autonomia do livre convencimento.
Então vai ter sempre Sim. assuntos para polêmica, não resta dúvida. É verdade. 7h36. Nós estamos entrevistando a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva. Presidente, eu acho que a sociedade necessita, eu tenho criticado aqui bastante, a prescrição. A sociedade precisa entender melhor esse dispositivo, porque aos leigos fica parecendo que se perdeu o prazo, alguém dormiu no ponto, propositalmente ou não. Eu queria que a senhora explicasse a prescrição e como é que a senhora vê a prescrição e as prescrições que têm acontecido no nosso estado. Não só as prescrições, mas as decadências também. E os né? arquivamentos também, presidente, se me permite acrescentar. Processos que são arquivados nem vão ao julgamento, né? Tem requisitos legais para isso, mas às vezes as questões são polêmicas. Né? Exato. É sempre uma dualidade. Se eu olhar do lado daquele que está esperando vamos supor, uma condenação de alguém e que não vem por causa da prescrição, há realmente um sentimento de frustração. Agora, vamos colocar o outro lado da moeda. Já imaginou aquele que está passando por um processo que não seja factível, que ele se sinta injustiçado, que ele se ache assim, inocente. Então ele gente imagina que todos se imaginam inocentes, mesmo todo mundo é inocente. Todo né? mundo, Você inclusive pode ir lá cadeia, no qualquer uma cadeia ou presídio que você só vai encontrar inocentes. Mas então imagina o verdadeiro inocente passando por um processo e esperando a vida inteira, ou 20, 30 anos, com aquela angústia de esperar para saber se vai ser inocentado ou se vai ser condenado. Então a legislação ela precisa sim ter um limite temporal. Ela não pode ficar eternamente em aberto, seja para condenar, seja para receber um título, tudo tem um tempo de validade. Então essa prescrição, na verdade, assim, trocando em palavras bem simples, é o prazo de validade daquela acusação, ou daquela dívida, ou daquela situação que esteja sob o crivo da justiça. Tem prazos prescricionais muito pequenos, tem prazos prescricionais muito longos. Um dos mais longos é o do homicídio na esfera criminal, porque realmente justifica o bem maior albergado pela lei é a vida. Então a vida está no prazo mais longo, para a defesa da vida, né? E vamos supor uma relação de consumo, uma devolução de uma mercadoria que não me agradou. Eu tenho que ter um prazo menor para isso. Então há toda uma lógica nisso. Agora, existem motivos para serem apreciados na hora de reconhecer uma prescrição. Não é pura e simplesmente o tempo. Quando nós falamos, por exemplo, de prescrição intercorrente, aquela que corre durante o processo, nós temos que ver quem foi que deu causa àquela demora. Se foi pelo aparato judicial ou não, aí cada caso vai receber a sua análise separada. Na esfera civil, tem uma súmula, tem um verbete sumular que diz que se aquela demora na tramitação ocorreu por falta de estrutura do Poder Judiciário, aquele prazo não conta. Agora, na esfera criminal já não é assim, para proteger mais ainda a pessoa, o bem maior que é a liberdade, um dos bens maiores que é a liberdade. Então, depois da vida, nós temos outros valores muito importantes, liberdade, saúde, e assim vai indo. Cada bem jurídico tutelado tem um peso, tem uma figura que o protege. E então a prescrição ela vem com esse papel para não deixar eternizar a demanda e por isso, dependendo da natureza da demanda, tem um prazo na lei. Eu falo numa explicação maior à sociedade, porque tem alguns casos que fica difícil do leigo entender de verdade. Eu sem citar nomes, é claro, tem em casos aqui a senhora nem pode falar,
Mas teve um de uma pessoa que passou a perna no próprio tribunal. E a condenação veio 60 dias depois do prazo. E essa pessoa foi absolvida. E aí tem e como a senhora disse, cada caso é um caso. Os que causam mais rumores, os que são mais noticiados, e depois, anos depois, aparece a notícia de que prescreveu, alguém perdeu o prazo, dá a impressão que se esqueceu isso, não mais numa gaveta, mas num HD externo, né? Que agora já estão todos. Num HD externo que, sei lá, estava em alguma gaveta, então, um HD externo, e lá estava esse processo e se esqueceu, propositalmente ou não. A sociedade tem essa dúvida. Na verdade, a maioria das prescrições, elas não ocorrem porque o processo ficou numa gaveta ou num HD externo, mas porque ocorreu algum entrave, alguma dificuldade para encontrar alguém, para encontrar uma testemunha, para instruir o processo. Nós temos alguns crimes que o prazo é muito pequeno. E as varas, com um número grande de processo, às vezes não consegue dar vazão no tempo, isso é verdade. Mas, em geral, as próprias partes envolvidas, elas acabam conseguindo mecanismos para retardar. Às vezes não encontra a pessoa aqui, tem que mandar carta precatória para colar, tem que mandar oficial de justiça em busca, às vezes, muitas vezes, tudo isso o tempo vai passando. E esse tempo acaba sendo contado a favor de quem está, às vezes, se esquivando da justiça. Mas é muito penoso dar uma definição por que ocorrem prescrições, principalmente na área criminal. Nas varas, o que hoje o magistrado tem mais obrigação de fazer é uma gestão de prazos, para não deixar que extrapole, que aqueles que têm prazos menores estejam sempre sendo priorizados para que isso não ocorra, mas é sempre uma possibilidade. Tem crimes na nossa legislação que prescrevem num tempo muito curto. Eu mesmo, num caso desse que eu acabei de citar, que eu fui injustamente, que saiu o meu nome, foi envolvido nessa notícia de que teria havido uma venda da minha decisão, que depois apurou e não era verdade. Eu entrei com um pedido para processar essa pessoa, mas não deu tempo, porque o tempo é tão pequeno que até você reunir e encontrar pessoas que queiram ser testemunhas, porque o brasileiro não gosta de ser testemunha, eu não tinha mais prazo. Fiquei, então, só que a pessoa não foi absolvida. O mérito daquela questão não foi analisado. Então, a gente não pode dizer que o fulano foi absolvido. O processo é arquivado como se não tivesse acontecido nada. Isso é muito ruim. A sensação, eu entendo perfeitamente o que sente uma pessoa numa situação dessa, porque eu já senti. E não deu tempo. Não é porque eu perdi prazo, é porque o processo é lento, ele tem fases, ele tem passo a passo, e o processo e o prazo para chegar na finalização, dependendo da natureza do crime, é muito pequeno. Então, eu acho que os prazos prescricionais poderiam ser maiores. Sim, eu não vou citar casos aqui, até porque a senhora não pode comentar de casos, inclusive concretos, né? Mas, assim, houve um tempo que a magistratura, a justiça era algo assim distante da sociedade, né? Era algo mais frio, inclusive era aconselhado até aos próprios magistrados não participarem da sociedade porque ela era julgadora daquela mesma sociedade, né? Então ter vínculos ali poderia prejudicar uma decisão em algum momento. Essa página foi virada, a magistratura se aproximou da sociedade, se abriu mais à sociedade, começou a se comunicar, né? Depois houve outros fatores que acabou miscigenando também o próprio juizado.
né? A facilidade de pessoas de outras camadas sociais a passarem em concursos e chegarem à magistratura também favoreceu para você ter pessoas vindas de momentos diferentes e classes diferentes, com histórias diferentes, né? Para julgar a mesma sociedade. Esse caso da prescrição, ele fica meio que incompreensível quando você vê na própria mídia, não, tinha provas, tinha tudo, o caso foi prazo realmente. Hoje está sendo, e nos vários braços, né? Você tem a justiça militar, a Ledur foi prescrito o caso dela, vai ser de novo extinto, porque e o caso dela mais emblemático, porque foi vários adiamentos, 2 anos sem, e depois simplesmente foi dada a sentença, mas prescreveu. No caso do meio ambiente, então, a coisa é maior ainda, né? Porque elimina a única punição que o cara tem, que é o quê? A multa, o proprietário tem, né? Elimina a multa. Quer dizer, é quase que um incentivo, a sociedade vê assim, para que as pessoas continuem fazendo o que tá sendo executado ali. Talvez necessite de um segundo passo agora, da justiça, de fazer com que as pessoas entendam mais o funcionamento dela. É complicado, aí as pessoas também às vezes não têm todo esse tempo nas suas vidas para entender, mas seria melhor uma nova aproximação, quem sabe agora expondo os mecanismos que a própria justiça tem para às vezes não ser injustiçada. Desculpe o trocadilho. É verdade, mas eu vejo que essa aproximação ela tem cada vez mais se concretizado. Inclusive, eu mesma sou uma pessoa nascida e criada numa origem muito simples, que tive acesso ao concurso e que estou na magistratura há 35 anos. E nesses 35 anos, muitas mudanças já ocorreram. Realmente nós éramos orientados, quando assumíamos as comarcas, principalmente as pequenas cidades, a não ter uma proximidade tão grande com as pessoas da sociedade. Hoje isso não existe. Hoje não, isso há muito tempo não existe. O juiz pode transitar e deve transitar e conhecer bem a sua comunidade, a sua sociedade, até mesmo porque cada sociedade, cada comunidade tem as suas características e que devem ser levadas em consideração em muitos tipos de julgamento. Mas o que nós temos em mente é que muitas pessoas hoje são julgadores. Hoje nós temos, cada brasileiro é um julgador. Então isso a mídia possibilitou de uma forma positiva por um lado, mas também tem os enganos do outro. Muitas pessoas falam coisas que não pararam para pesquisar, para pensar, para analisar, e aquilo é replicado como verdade e acaba entrando no inconsciente coletivo como verdade. Então tem muita coisa a ser desmistificada. Como, por exemplo, essa questão, voltando na prescrição. Os maiores artífices de prescrição não é o judiciário, são os advogados, mas eles estão fazendo o papel deles. Eles têm a profissão deles é de defender, de encontrar meios, de encontrar o que muitos leigos falam, brechas na lei para poder postergar, para poder então ganhar tempo e às vezes chegar numa prescrição. É do mecanismo legal, é da estrutura da nossa legislação. Então o que a gente tem que fazer? É claro que os advogados cada vez mais hoje são exigidos deles condutas éticas, condutas que não venham ferir essa celeridade do processo, mas daí até isso se consolidar na prática, eles estão no exercício da profissão deles e tem muita liberdade de ação. O advogado tem muita liberdade de ação e ele faz o caminhar que ele entende que é melhor para o seu cliente e ninguém pode condená-lo por isso. Eu nunca vi na mídia nenhum advogado ser
abordado ou apontado como a pessoa responsável por uma prescrição. E em muitos casos foi um mecanismo utilizado por ele, porque é um mecanismo até certo ponto legítimo, tá? Ele pode encontrar meios de protelar. Isso o advogado tem essa prerrogativa e nós não discutimos isso. Agora, muita coisa que o judiciário leva à fama é da estrutura do sistema, não é o juiz em si que dormiu no ponto, que cochilou, que perdeu prazo. É o sistema que leva, às vezes, a ter que esgotar, por exemplo, a intimação pessoal de um réu. Ele precisa tomar conhecimento pessoal da sentença em determinado ponto, ou outros pontos legais que ele precisa tomar ciência. E se ele não é encontrado, enquanto ele não for encontrado, aquele processo não flui. E ali está correndo o prazo prescricional. Ali, então, o que é que nós temos? Uma legislação que às vezes precisa ser reajustada em alguns pontos para evitar a prescrição. Aliás, eu acho que é até uma campanha bem interessante para a mídia assumir. Uma campanha de esclarecimento e também de chamada do legislativo para olhar melhor essa questão dos prazos prescricionais, principalmente em certo tipo de crime. A senhora falou em termos muito julgadores hoje. A senhora é favorável à regulação da mídia, das redes sociais? Regulação. Quando a gente fala em regulação, a primeira ideia que parece é uma censura, né? Eu sou favorável ao uso consciente e responsável. Isso sim, eu acho que todos os mecanismos de comunicação é que precisam ter essa visão de corresponsabilidade e principalmente de consciência. Consciência para não destruir vidas, às vezes, no calor das emoções. Muitas notícias são muito destrutivas e às vezes veiculadas sem nenhum critério ou com pouco critério, que não filtra o suficiente para não acontecer a destruição de uma reputação, de algo assim. Mas regulação propriamente, eu entendo que eu não sou favorável a isso, não. Sou favorável a campanhas permanentes de consciência e responsabilidade. A criminalização da fake news, por exemplo, a senhora é favorável ou não? Fake news não é comunicação, né? Já fugiu do campo da comunicação, porque do momento em que conscientemente, deliberadamente, eu fabrico uma notícia ou repasso ou faço uma notícia falsa, aí já não é mais aquela comunicação que nós consideramos uma profissão legítima, uma atividade legítima. Então, fake news realmente ela está hoje classificada como um ilícito. E todo ilícito ele tem que ser apurado e combatido. É que, por exemplo, a mídia a mídia formal é muito combatida. Foi muito combatida durante muito tempo. Mas nós temos, a senhora sabe disso, regras. Eu não posso aqui, eu tenho que ter responsabilidade aqui sobre... Eu sou responsável pelo que eu digo. E posso ser convocado pela justiça, esclarecer o que eu estou dizendo aqui, comprovar às vezes o que eu digo. Que não é o caso no ambiente da internet, né? As pessoas têm canais e são livres para fazer exatamente o que querem, com a questão da liberdade de expressão. Livres em tese, né? Porque tem responsabilidade, cada um responde por aquilo que fala, que veicula. A senhora acha que tem respondido? A justiça tem chegado a essas pessoas? Eu acho que falta um pouco tem muita publicidade e pouca resolutividade, ou seja, os poucos processos que aportam no judiciário nessa temática, eles têm pouca prova. E sem prova não há condenação. Então, isso sim, eu acho que nós temos que desenvolver mecanismos mais eficientes de comprovação dessas mídias pouco republicanas, eu diria, né?
E Bom, que proliferam aí aos montes, realmente é uma preocupação. Bom, eu acho que nós precisaríamos de mais de uma sessão aqui do nosso pleno da Jovem Pan para falarmos sobre tudo. Eu vou pedir no final do programa para a senhora falar sobre justiça restaurativa. Esse é um tema que realmente eu acho que alivia e dá esperança em termos um mundo melhor. Porque a justiça restaurativa acabou de ser eleita ontem, escolhida pela ministra Rosa Weber, a presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, como o ano da justiça restaurativa nas escolas. Então, o que nós pensamos e acreditamos com veemência é que as futuras gerações, se elas forem bem conduzidas nesse processo de consciência, num diálogo bastante estruturado, respeitoso, elas podem ser formadas, as futuras gerações, por pessoas mais conscientes e responsáveis pelas suas atitudes. Hoje, eu vejo que desde muito pequeno, se você perguntar para a criança quem foi que fez isso, dificilmente ela assume, fui eu, mamãe, fui eu, vovó. Ela vai pôr a culpa em alguém. E esse é um processo que parece mínimo, mas ele se reproduz e ele é a origem de quase tudo de condutas que nós temos hoje a ser reprimidas. Porque aquele que comete, que pratica um ato e não assume a responsabilidade, ele já está fadado a não ser um cidadão que vai ter uma retidão de conduta. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu sou convidada a pensar sobre o que eu fiz é assumir a autoria. Se eu jogo para um terceiro, eu não vou aprender com aquele equívoco. E o equívoco ele existe exatamente para isso. As experiências mal sucedidas é que nos educam, é que nos dão mais subsídio na hora de lembrar, falar, opa, isso aqui não deu certo da outra vez, não vou fazer de novo. Então a justiça restaurativa ela vem com círculos de construção de paz, agora com um grande projeto voltado para as escolas do município, do estado, particulares, para introduzir na grade escolar de todas as turmas, de todas as escolas, essa prática de conversar de uma forma estruturada nesse formato de círculo de construção de paz, que é uma metodologia já muito usada no Canadá, Estados Unidos, vários países que têm isso voltado para uma educação continuada, que nos ensina a escutar, que é uma coisa que o brasileiro esqueceu, escutar o outro. Nós não temos esse hábito de escutar com qualidade. No máximo a gente escuta até uma certa parte, quando a pessoa vai tomar um fôlego, também já toma a palavra dela. Que ele quer dizer. E daí já vou falar da minha dor, da minha experiência e esqueço o que ela estava falando. Então a justiça restaurativa tem esse papel de colocar à disposição. Vocês, por exemplo, aqui na rádio, se quiserem conhecer um círculo de construção de paz, é só entrar em contato com o núcleo gestor da Justiça Restaurativa no tribunal, que tem lá no site, NUGJUR, é um banner do NUGJUR, e vai pedir, olha, eu quero um círculo de apresentação da Justiça Restaurativa aqui no meu ambiente. A gente vai mandar 2 facilitadores aqui e vocês vão conhecer. E depois, quem quiser ser qualificado nessa metodologia, aí pode participar dos cursos. Para isso a gente precisa de um termo de parceria, nada mais que isso. Então, o que o Tribunal de Justiça hoje visa é divulgar, é massificar essa prática de um diálogo bem estruturado. O círculo ele funciona com várias pessoas conversando, sob a orientação de 2 facilitadores e um objeto da fala. Então, nós elegemos um objeto da fala que circula entre as pessoas dentro do tema que é abordado. Então, se eu fiz um planejamento para ir na sua empresa
trabalhar a união ou fortalecimento de vínculos. Eu vou fazer as perguntas, eu sou facilitadora, vou fazer as perguntas por meio de rodadas em cima desse tema. E cada um conta a sua história, dependendo da pergunta. De acordo com a pergunta, cada um conta a sua história, a sua dor, a sua visão. No círculo, cada um fala de si, a primeira pessoa do singular. E assim acontecem maravilhas durante esse diálogo. Porque quando eu me vejo na dor do outro, na necessidade do outro, eu me conecto com ele de uma forma positiva, sem censura, sem julgamento. O que mais atrapalha na comunicação entre as pessoas é o julgamento, é a crítica, é a censura, e isso no círculo não existe. E ele acaba virando um local de praticar uma fala segura, onde eu sei que dali ninguém vai sair falando o que eu disse, que a minha história não vai ser divulgada, e isso então nós vamos construindo valores a partir do respeito, a partir do sigilo, a partir de uma série de valores que são importantes para aquele grupo de pessoas que está fazendo o círculo de construção de paz. 8 e 2. Tem um número mínimo para fazer pessoas? Um círculo? Não tem. Desde que tenham 2 ou mais pessoas, não há. Eu queria que a senhora repetisse, por favor, os canais para que os interessados, inclusive em saber mais sobre isso, possam acessar. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Acesse o site do Tribunal de Justiça, tjmt.jus.br, e lá tem um bannerzinho, uma janelinha que está escrito NUGJUR, N-U-G, NUG, daí J-U-R, tudo juntinho. Clica nesse banner, lá tem todas as informações, tem o canal de comunicação com a equipe e tem todas as regras sobre as quais nós trabalhamos. Essa é uma grande esperança que me nutre, inclusive me motivou a estar, a colocar meu nome na época de concorrer ao cargo de presidente do tribunal. Porque no exercício da presidência, eu penso que nós poderemos ter um pouco mais de espaço para divulgar esse grande projeto. Porque nós precisamos deixar esse estímulo das pessoas conversarem e conversarem de forma positiva, de forma agregadora, de forma conciliadora, o mais insistentemente possível. Eu gostaria de voltar aqui outras vezes para falar mais detalhadamente desse assunto. Já está convidado, presidente, está convidado. Eu acho absolutamente importante. Obrigada. Isso, porque é só olhar como estamos vivendo agora. A senhora tem razão, todos são julgadores, só que não tem audiência, né? Exato. Não tem direito de defesa. Não tem advogado, nem sequer ouvir a pessoa da qual se está julgando. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Parabéns. 8 e 4, quero agradecer muito a senhora ter disponibilizado seu tempo para vir aqui hoje e nos dar essa entrevista. Muito obrigado, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva. Muito obrigado. Sigo à disposição. E já que a senhora disse que é até salutar a justiça que interaja, a senhora está convidada para o aniversário da rádio, teremos um churrasco aqui, a senhora está convidada. Não ia escapar saindo. Quando que é? Dependemos da nossa audiência maior que está nesse momento lhe ouvindo. Obrigado, Vinícius, até amanhã. Obrigado, presidente. Realmente faltaram muitos temas, inclusive a questão de gênero, né? A senhora presidente está sucedendo uma outra presidente, né? Que é a Maria Helena Povos, né? Que esteve aqui, né? Temos uma presidente do STJ mulher, né? Uma Maria Tereza do STF também, que é a Rosa Weber, né? A juíza Mini Haddad, né? Que está se destacando, acho que ela está assessorando o STF, né? Estava até em Nova York, na ONU, enfim. Ela é uma das juízas auxiliares da ministra. Pois é. Ela tá, temos mais mulheres aí nas evidências, né? Pois é um tema que eu queria abordar. Como é que a senhora viu? Hoje, eu lembro quando era só a Chelma Lombardi, né? Era a única desembargadora, né? Hoje já são várias, né? Então, mas temos muito a percorrer, mas é tema para uma outra
Ela outra reinou entrevista. sozinha, Foi. acho que por volta mais de 30 anos. É verdade, mas Eu fui a segunda mulher a chegar ao tribunal de carreira. A segunda, no geral, foi a Maria Helena e eu a terceira. que a Maria Helena veio pela OAB, pelo quinto, né, constitucional, né? Mas é um tema que nós vamos abordar em outra oportunidade. Obrigado, Johnny, obrigado, Paulo, e obrigado ao nosso público, né? E até amanhã de manhã. Foi uma alegria interagir com todos vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Já está